Natal Transitivo? Declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 29 de novembro de 2024. Desejo a nossa secretária Laura um bom dia, conselheiro Valdir, conselheiro Ricardo, conselheiro Henrique, conselheiro Adonídio, doutor Frederico, doutor Wilson, bom dia e uma excelente sessão de trabalho. Temos para apreciação hoje, nesta Câmara, apenas um processo na pauta, não temos retorno. Porém, após o encerramento desta, teremos a pauta complementar no dia de hoje. Assim, anuncio o processo 40.123.00238.717, recurso voluntário 2.671 de 2024, recorrente PetroWorld Combustíveis S.A. Solidários, Petro Goiás Distribuidora de Petróleo Limitada, e Alpes Distribuidora de Petróleo Limitada. Relator do processo, o conselheiro Henrique Celso de Castro Santana, representante do sujeito passivo, Dr. Frederico Souza Bandeira, representante da Fazenda Pública, Dr. Wilson Pereira da Silva. Doutor Henrique, quando os senhores estiverem em condições. Bom dia, senhora coordenadora, demais presentes. Senhora coordenadora, em análise aos autos do processo, foi identificado uma falha de intimação. A corresponsável, né, a solidária, a Alpes Distribuidora de Petróleo, a matriz, ela está com atividade suspensa e quando foi feita a intimação ah, da sentença proferida em primeira instância, ela não foi intimada, né? E nessa situação, quando a empresa está com atividade suspensa, intima-se a uma outra empresa cuja atividade seja regular. No caso, nesse caso específico da Alps, deveria ser a filial dela, CNPJ final 001198. Sendo assim, eu proponho uma resolução para que seja sanada essa falha de intimação. E, indável, se me permite a leitura agora, em sessão. Pois não, doutor Henrique? Considerando que, por meio de auto de infração, cobra-se ICMS no montante de R$ 2.105.948,39, mais combinações legais, por, na condição de substituto tributário, deixar de recolher o imposto devido por substituição tributária pelas operações posteriores, no momento da aquisição de combustível líquido derivado de petróleo, gasolina A comum, conforme relatado e comprovado no termo de apreensão número 11.0016.292.1, dígito 0, referente à operação no estado de Goiás de 1.847.170 litros de gasolina A, adquiridos por meio das notas fiscais número 8852, 8853 e 8854, todas emitidas pela empresa PG Distribuidora de Petróleo Limitada, considerando que as pessoas jurídicas PG Distribuidora de Petróleo Limitada, inscrita no CNPJ 05.470.445.0001, dígito 59, e de inscrição estadual 10.375.599, dígito 3, a Alpes Distribuidora de Petróleo Limitada, que é a matriz, inscrita no CNPJ sob o número 10.354.704.0010, dígito 07, de inscrição estadual número 10.927.609, dígito 4, e sua filial, a Alpes Distribuidora de Petróleo Limitada, inscrita no CNPJ número 10.354.704.0011, dígito 98, de inscrição estadual número 10.921.846, dígito 9, foram autuadas como co-devedoras, né, devedoras solidárias, no caso, nos termos do artigo 45 do Código Tributário Estadual. Considerando que, após a aprovação de sentença, a solidária, a Alpes Distribuidora de Petróleo Limitada, que é a matriz, inscrita no CNPJ sob o número 10.354.704.0010, dígito 07, não foi intimada a pagar o débito ou apresentar recurso no prazo legal, considerando que a solidária Alpes Distribuidora de Petróleo Limitada, matriz, encontra-se suspensa, conforme consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica de outro estado anexo, as folhas 45, considerando que, segundo o consta do artigo 14, parágrafo 8º, incisos 1 e 2 da Lei nº 16.469, de 2009, caso o sujeito passivo esteja com estabelecimento
em situação cadastral irregular, é necessário, antes da intimação por edital, proceder-se a tentativa de intimação por outros meios, como em outros estabelecimentos de direito passivo que estejam em situação cadastral irregular no estado de Goiás. E, na ausência de outro estabelecimento irregular, a intimação deve ser realizada diretamente ao proprietário ou a um dos sócios, endereço residencial ou de domicílio destes. Considerando que, em atenção ao artigo citado, a Solidária, a distribuidora de petróleo limitada, Matriz, já foi intimada no endereço da Solidária filial, situada em Senador Canedo, a pagar o débito ou apresentar impugnação de auto-infração, considerando que a falha de intimação é matéria de ordem pública e acarreta a nulidade de atos praticados em qualquer fase processual, considerando o princípio da cooperação disposto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que exige que os sujeitos processuais, sejam eles partes, julgador, órgão de julgamento, cooperem entre si para obter em tempo hábil uma decisão de mérito justa e efetiva, considerando que o direito processual julgador é competente para determinar a realização de diligências, compara no artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei nº 16.469 de 2009, resolve encaminhar os autos para a Gerência de Controle Processual, para que se ilustre titular, por gentileza, intime autuada solidária, Alp Distribuidora de Petróleo Limitada Matriz, no endereço de sua filial, Solidária Alp Distribuidora de Petróleo, escrita no CNPJ 10.354.704.0011, dígito 98, situada na Avenida Tropical, número 847, quadra módulo, lote 6B, bloco A, sala 7, Distrito Industrial Brasil Central, Senador Canedo, para que pague o tributo devido ou caso que apresente recurso voluntário contra a sentença número 1246 de 2024, de folhas 341 a 353, no prazo de 15 dias. Ao retornar para o julgamento, os autos de processo devem ser remetidos para a secretária-geral para que se titular o paute para o julgamento. Essa é a proposta, senhora coordenadora. Obrigada, conselheiro Henrique. Doutor Frederico, bom dia novamente ao senhor. Existe uma falha de intimação do solidário Alpes. Então, a proposta do conselheiro relator será para que se corrija essa intimação e, caso seja do interesse da Solidária, apresentar seu recurso voluntário. Então, caso seja aprovada essa resolução, hoje não teremos o julgamento do processo como um todo. Deixa eu só fazer um apontamento, senhora coordenadora. No caso, a falha é da matriz, tá? E aí ela deveria ser notificada na filial, em Senador Canedo. Tá. Só um complemento. É a filial 10 que deveria ter sido notificada na filial 11, que é Isso, Tribuno de Goiânia, né? Não é, isso. não é nem a matriz, é a filial Ah, 10, tá. que é solidária ao auto-infração Porque também. dos autos está constando como matriz filial. Por isso. Não, mas as duas são filiais, né? Uma é Vou filial corrigir, 10, vou a outra é corrigir aqui, filial 11. então. Tá. E tem DTE, conselheiro Adonídio? Na Goiânia tem. É só pôr o nome, né, da filial 10, a inscrição, o CNPJ, e você encaminha para o DTE da filial 11. Dá para fazer. Tá. Então, doutor Frederico, como o senhor manifesta em relação a essa proposta de encaminhamento? Conselheira Valera, bom dia. Bom dia a todos. Conselheiro Henrique e os demais. Eu, não- a gente não se opõe a essa suposta resolução a ser votada em seguida. Obrigada. Doutor Wilson, bom dia. Com a palavra para manifestação da Fazenda em relação a essa proposta de encaminhamento do conselheiro relator. Primeiramente, né, muito bom dia, senhora coordenadora, doutor Valério, relator, né, doutor Henrique, quem já parabeniza pela proposta. Também doutor Ricardo, doutor Adonídio, doutor Valdir, doutor Frederico, né, e a secretária Laura, e a todos que estão acessando pelo YouTube. A representação concorda com a resolução, mas a gente gostaria de fazer só algumas colocações. Consta advogado da filial 11. Assim, se a gente olhar na folha 112 e no PDF é o 147, a filial 10, na verdade, desculpa, a filial 10, ela tem um procurador. Inclusive, esse procurador, ele chegou até a tirar cópias, né, solicitar cópias do processo,
E houve intimação da filial 10 via a filial 11, né, igual está sendo proposto agora, mas há um procurador, que é o Sidney Gonçalves Freire. Se a gente olhar na folha 112, que no PDF é o 147, a gente vai ver que tem uma procuração da filial 10 para esse advogado. Então, acho que a gente entende que seria de bom, prudente até, que ele fosse também intimado, né? Já que ele é procurador, uma procuração em tese válida, né? Não há qualquer nos autos ou revogação dessa procuração. Então, acho que a gente entende que seria interessante que ele também fosse intimado, no caso, para tomar ciência e, no caso, recorrer. É só isso, mas sem mais, no mais, sem objeções. Obrigada, doutor Wilson. Senhores conselheiros necessitam de conferência? Eu entendo válido a sugestão da representação fazendária, eu estou lendo aqui a procuração e ele tem poderes para receber intimação mesmo. Sim, seria só isso, senhor governador. Doutor Henrique, só Hum. antes de eu até passar a palavra para votação, então, intimar a Solidária, a Alpes Distribuidora de Petróleo Limitada, a matriz no endereço da sua filial 11? Isso, até eu estou corrigindo aqui, o conselheiro Donídio disse que as duas são filiais, né? Filial 10 e 11, até nominando aqui, para não gerar confusão, entre parênteses, filial 10 e 11. Então, seria isso. Sim, a filial 10, ela tem que ser intimada no endereço da filial 11 e no endereço do advogado, que eu vou fazer contato da resolução também. A Solidária é a filial 10, isso, Isso, as duas são, né? Filial 10. Solidária Filial 10 não foi intimada. Ela vai ser intimada no filial endereço da 11. filial 11. Isso. E também para o advogado? Isso, advogado. O nome dele é Sidney Gonçalves Pérez. Esse primo não é advogado, ele é contador, mas ele tem poderes para receber. Tipo Ah, assim, não, é verdade. Desculpa, ele não poderia, não, ele é contador. né? Ele não pode representar, não. Desculpa, eu não tinha visto que ele era contador. Eu estava achando que ele era advogado. Eu acho que nem Então, pode ser poderia. que ele seja advogado contador, mas aqui, Ele na está só como qualificação, contador. só como Eu tinha visto a contador. procuração aqui, inclusive e eu não- eu estava achando que ele era advogado e ele não é. Ele é contador mesmo, né? Então acho que nem seria de bom grado intimá-lo. O que que fala? Eu estava lendo a procuração, fala que ele representar, inclusive representar defesas em processos administrativos. Eu não vi que É, ele é contador, realmente é só ele tem contador. poderes amplos, né? Oi? Ele tem amplos poderes aqui na procuração. Tem, mas é só contador. É É, verdade, não é advogado, não. Ele foi um lapso meu mesmo. É só para representar, mas no caso não seria coerente até intimá-lo, não. Acho que é só para a intimação ficar correta do jeito que proposto inicialmente, tá? Foi um lapso meu mesmo. Eu não tinha visto que ele era contador, estava achando que ele era advogado. Conferência mantida ou podemos encerrá-la? pode encerrar. Doutor Henrique, caso aprovada, pode ser considerada lida? Por Sim. favor, senhora coordenadora. Sim, Conselheira Donídio, como o senhor vota em relação à proposta? Bom dia a todos os conselheiros, em nome da nossa coordenadora Valéria. Bom dia também à secretária Laura, aos representantes das partes, doutor Frederico Bandeira e doutor Wilson. Eu vou votar acompanhando a proposta do conselheiro Henrique. Realmente a gente vê nos autos aqui que da empresa Alpes Distribuidora de Petróleo, ela foi arrolada como solidária em dois estabelecimentos. E foi tentada a intimação no estabelecimento do CNPJ 10.354.704.001007 e não logrou êxito.
Mas desde o momento da autuação, esse estabelecimento estava com um cadastro suspenso aqui no estado de Goiás. Então, de acordo com o artigo 14 aí da lei do CAT, tem uma sequência de intimações necessárias antes de se tentar, por exemplo, a intimação por edital. E nessa sequência, a primeira questão é se intimar num estabelecimento cuja situação cadastral esteja regular, no estado de Goiás. E ela tem esse outro CNPJ, esse outro estabelecimento, que é a filial 11, no município de Senador Canedo, que se encontra ativo. Então, o melhor caminho aqui é repetir a intimação da filial 10, encaminhando para a filial 11. Então, por esse motivo, eu voto com o conselheiro Henrique. Obrigada, conselheira Donídio. Conselheiro Valdir, como o senhor vota? Bia coordenadora, conselheira Valéria, conselheiro Donite, conselheiro Ricardo, conselheiro Henrique, relator do processo, doutor Wilson, doutor Frederico, secretária Laura e demais pessoas que acompanham. Estou de acordo com a resolução, conselheiro. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Ricardo, como o senhor vota? Bem, bom dia, senhora coordenadora. Em sua pessoa, cumprimento a todos os presentes na sessão, nossa secretária e a todos aqueles que nos assistem. Bom, já com todos os acréscimos aí falados durante a sessão, concordo sim com a proposta de resolução. Obrigada, conselheiro. Senhores, anuncio então o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora, ao acatar proposta do conselheiro relator, resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à gerência de preparo processual para que seu titular, por gentileza, proceda à intimação do sujeito passivo Alpes Distribuidora de Petróleo Limitada, filial 10, no endereço da sua filial 11, nos termos solicitados na resolução, a qual foi lida e aprovada na presente sessão, com a concordância das partes. Senhores, era o único processo nosso para apreciação nesta sessão cameral. Então, desejo ao doutor Frederico um bom dia, um excelente final de semana, doutor. Bom dia a todos, bom final de semana e boa sessão. Até mais. Obrigada. Senhores, eh, secretária Laura, doutor Wilson, vocês eu aguardo na próxima sessão. Declaro, portanto, Até breve. encerrada a presente sessão.